Olá, pessoas queridas. Nós acreditamos que uma vida leve é possível. Por isso que hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito, mas muito importante e de uma forma muito especial, porque nós temos aqui conosco uma mulher excepcional, doutora Alexandra Laos. Já, Oi. já nos conhecemos há 10 outubros rosa, né? Isso. Por favor, doutora Alexandra, fala um pouquinho de você desde a época da medicina lá no Mato Grosso do Sul. Um breve relato, né? Entrei na faculdade com 31 anos, saí com 38 Olha que beleza! e fiquei em 2014, né? Depois de trabalhar lá no interior, daí vim para cá, né? Com eu, a Thalitinha, daí veio o Emanuel, né? Então tem 10 anos que nós estamos aqui. Então é bem breve, assim, essa história de aventuras. É um percurso longo, né? Curso de medicina, de muita responsabilidade, muita dedicação. E acredito que você tenha, porque quando você começou aos 31 anos, você sonhou muito com esse curso, não foi? Foi. Investiu? Foi bastante tempo, foi Investi- bastante. Investiu bastante estudo, É, muita energia, sim. né? Para realizar esse. Expectativas, né? Exatamente, né? E lá no curso de medicina você viu muita coisa que te fez brilhar os seus olhos. Foi. E o que você queria com o seu curso de medicina? Olha, são várias possibilidades, mas acho que o que eu queria era me envolver, né? Me envolver, ajudar a mudar realidades. Acho que isso daí é uma coisa bem legal, motiva bem isso daí. E a realidade do Mato Grosso do Sul e do Centro-Oeste paulista, Bauru, né, capital do estado de São Paulo, capital, ó, Centro. né, de São Paulo, né? Como que é como são essas duas realidades? Bem diferente, né? Aqui o estado de São Paulo é um estado bem mais promissor e bem mais organizado, né? Então não tem como. Infelizmente são duas realidades, né? Então foi também o que me atraiu, assim, para o estado de São Paulo, né? Então Você veio foi. para cá para estudar, para fazer curso e foi conhecendo e falou, é para cá que eu quero vir também. É, mais ou menos, né? Na verdade, foi uma decisão mais assim assertiva, né? Tipo assim, eu quero vir para cá, né? Independente de estudar ou de fazer curso, mas isso estava no pacote também, né? Mas foi uma decisão bem assertiva de querer realmente me estabelecer, né? Criar raízes aqui. E aí nós estamos aqui com a doutora Alexandra, e a doutora Alexandra, além do conhecimento na área da saúde, ela vai contar para a gente, né, como foi para ela, né, tão dada aos diagnósticos, porque quando a gente vai ao médico, a primeira coisa que nós queremos é isso. Doutor, doutora, o que eu tenho? Né? O que eu tenho? E você também vai trazer para a gente uma outra realidade, né? Quando você foi atrás do seu diagnóstico. Uhum. Você pode compartilhar conosco, Alexandra? Qual foi o seu diagnóstico? Sim, então. Foram uns dois, pelo menos, né? Espero que parem no segundo, né? Sim. Então, né, o primeiro diagnóstico foi câncer de tireoide, até foi um autodiagnóstico, né? Porque na época eu estava fazendo fazia ultrassom, e eu comparando uma paciente comigo, né? Eu falei, eu vou fazer o ultrassom da minha tireoide para comparar o parênquima, né? O Como que é o tecido. negócio? Você estava fazendo ultrassom na paciente Isso. e você foi comparar com você E para... eu comparar com o meu tecido, né? Porque o tecido dela estava meio estranho. Eu falei, eu vou comparar com o meu, assim, para eu saber, né? Um padrão. Sim. E aí, quando eu comparei com o meu, achei uma nodulação, né? Então, já foi esse primeiro, né? Foi um achado, né? Sim. Era bem assintomático e tudo. Então, foi bem, assim, Depois que eu tive o diagnóstico mesmo, foi assim um misto, né? Uma salada de susto, com expectativa, com ansiedade, com medo. Então, o primeiro diagnóstico foi bem confuso, né? Foi vários sentimentos ali misturados, né? Mas foi um autodiagnóstico e depois eu fui atrás, né? Com os profissionais ali. E então foi aquele sentimento misturado, né?
E nesse período, lá no Mato Grosso, que foi Foi, feito, isso. né? Esse primeiro diagnóstico era câncer de tireoide. Era câncer de tireoide. Né? Isso. E o tratamento para quem tem câncer de tireoide é? Foi a cirurgia, inclusive eu fui, sim, fui agraciada, né? Porque a pessoa que me conduziu foi uma professora minha, a doutora Rosana Leite, que era minha professora e cirurgiã cabeça e pescoço, né? E ela tinha, como tinha feito a residência aqui em São Paulo, então ela me cuidou assim de uma forma muito carinhosa e também aí me orientou para o AC Camargo e tudo. Então aquele momento assim foi bem assertivo, né? Então aí tomei o iodo lá, o iodo radioativo, foi bem curioso, né? Tudo isso, né? Você estudar e também passar, né, a prática da situação, né? Você conviver e você experimentar tudo aquilo, né? É, eu imagino. Vocês também devem estar imaginando aí, né, do outro lado, porque você está ali aguardando para um diagnóstico. Quem já fez um médico, só de apertar você já sente algo diferente, né? Quando você vai fazer ultrassom, você já sente algo diferente. Quando você vai fazer a pulsão, então, nossa, quem já fez pulsão sabe que, né, vai ficando cada vez, né, o nó na garganta, literalmente. É um desconforto. Né? É um desconforto. Não, mas é tudo isso em prol da saúde, né, Alexandre? A gente tem que deixar isso bem claro. Quanto mais cedo a gente procurar o exame, mais chances nós temos. E isso faz quantos anos, Alexandre? Olha, a Thalita tá com 14, tá uns 13 anos, né? Por aí, tem uns 13 anos. Há 13 anos atrás ela já teve essa primeira experiência, né? Então você já estava sendo preparada, né? Porque autodiagnóstico, meu pai, né? Uma coisa muito impactante mesmo, né? Porém, uma coisa me chamou muita atenção quando você falou da sua mentora, né? Porque ela acabou sendo sua mentora, né? Ela te conduziu para o diagnóstico, te conduziu para o tratamento. Como que era o nome da doutora? Rosana Leite. Ah lá, doutora Rosana Leite. Mato Grosso do Sul. Do lado do Mato Grosso do Sul. Então, a doutora Rosana Leite foi muito assertiva com você e ela teve a sua formação aqui no estado de São Paulo, né? Sua residência. E isso fez também ecoar dentro de você, né? Talvez esses ares aqui para a nossa região. Muito obrigada por você ter vindo, né? E continuando, como você disse, né? Teve um outro diagnóstico, um outro momento. Então, aí o primeiro foi uma salada mista de várias situações e vários sentimentos. E o segundo já foi, a salada já foi assim um pouco com menos itens, né, digamos assim. Houve uma ansiedade, né, que foi o diagnóstico de câncer de mama. Houve uma ansiedade, mas além disso houve uma preocupação maior no que seria, então, a partir daquilo dali, né? O que seria a administração de tudo aquilo, como seria o tratamento, como seria o sustento da família, né? Eu tinha acabado de ter o meu segundo filho, como que eu poderia, então, lidar com toda a administração daquela situação comigo e com a minha família. Então, assim, eu acho que no segundo momento eu tirei um pouco o foco tanto do problema de saúde e coloquei o foco também, né, ali em como seria a dinâmica familiar a partir daquele momento, sabe? Você falou que você tinha acabado de ter o seu segundo filho, mas como que você fez? Então, logo em seguida, você já começou o tratamento? Você aguardou esse tratamento? Nossa! É complexo, né? Aliás, né, saúde é uma coisa complexa, né? Ser humano é complexo. Então, houve uma suspeita, né? Uma situação assim de suspeita enquanto eu estava grávida, né? Então, na minha cabeça, né? A gente como médico, né? A gente se autodiagnostica, então fica meio complexo isso daí, né? Muitas vezes a gente erra com a gente mesmo também, né? Então, houve alguns conselhos ali de outros profissionais, inclusive, não, mas isso aí não era nada, não era nada, né? Não é nada. E eu, assim, naquela ideia de que não é nada, mas lá no fundo do meu coração, falando, bom, eu vou esperar um pouco mais, né?
na ideia de que não é nada, mas também eu não tinha feito os caminhos corretos para fazer diagnóstico, né? Mas então, porque eu na verdade, estava no outro momento. Então, eu estava no momento da gravidez, segunda gravidez, com 44 anos, um menino. Então, assim, foi um outro momento, né? Então, eu falei, eu vou esperar, né? Porque também estão falando que não deve ser nada, né? Então, eu vou esperar. Aí, tendo o Emanuel, né? Com a situação, assim, dos sintomas pioraram, né? Então, com 4 meses e meio dele, né? Eu amamentando e tudo. Então, eu segurei a situação, né? Aquela coisa assim, eu vou segurar isso até o momento que eu conseguir. Aí, eu segurei até com 5 meses, 4 meses e meio, né? E aí, então, chegou o momento. Agora eu tenho que ir atrás do diagnóstico, né? Realmente agora não dá para segurar, porque realmente não está aparecendo uma coisa muito legal, muito tranquila. Então, agora é o momento, então, né? Que ele já nasceu, eu já fiz o que eu tinha que fazer ali enquanto mãe, então agora eu vou ter que cuidar dessa parte, né? Digamos assim, a prioridade agora se volta para você. Agora, nesse momento, agora era eu. Então, você teve essas duas experiências, certo, Foram Alexandra? duas experiências. E essas duas experiências, como você falou, elas tiveram emoções diferentes, né? Então, você olhando para essas duas, quais emoções que você poderia dizer para a gente assim, a primeira foi isso, a segunda foi disso? Isso. A primeira, eu tive medo. Medo. Foi um medo, aquele gelo na barriga, aquela coisa, eu falei, puxa vida, né? Mas, é como você falou, né? Parece que a primeira situação estava me preparando para a segunda, porque eu fui tão bem assistida e as coisas deram tão certo, e o prognóstico também era tão... O prognóstico, assim, o que é o futuro da situação, né? É um bom futuro, quer dizer, de cura, de assertividade, né, de resolução do problema. Então, o primeiro foi um prognóstico excelente, né? Então, o primeiro me deu aquele medo, aquele impacto do medo, do susto, de puxa vida, né? Aconteceu comigo, né? E aí o segundo foi tipo assim, tá, aconteceu de novo, mais uma vez, uma situação que eu não estava esperando, mas agora eu vou enfrentar, pela graça de Deus, como eu enfrentei a primeira. Mas agora tem uma outra situação, né? Além do eu, tem o nós, né? Então, eu me preocupei mais com o nós. Então, eu propositadamente, eu tirei o foco de mim e eu colocava o foco no Emanuel, na Thalita, em como eu ia administrar, onde morar, o que fazer, como trabalhar, se não vou trabalhar, como fazer o tratamento, os apoios, né, Adriana? Que você me apoiou e tal. Então, toda aquela dinâmica ali, então Então, o primeiro foi medo e o segundo foi planejamento, sabe? Foi um pouco de receio, mas planejamento também. Sim, sim. E é muito difícil, né? Passar por todas as emoções com tratamento, né? De um diagnóstico que nos põe medo, sim, né? Nós ficamos receosos quanto ao futuro, né? Porque põe a nossa vida em risco, né? Mas você tinha um fator muito positivo. Você tinha acabado de gerar uma vida, né? Além da Thalita, né? Ser uma mocinha ali, né? Mas você tinha o Emanuel que estava começando, né? Então foi aquela força da guerreira, né? Daquela mãe leoa para poder se tratar, porque sabia, né? Que os seus queridinhos ali dependiam de você também, né? Então eu tive, né, esse privilégio de te acompanhar nesse período, né? De estar junto com você, de passar por algumas experiências com você. E eu posso dizer para vocês, ela é dura na queda. Essa mulher é dura na queda, né? Eu acho que a gente tem muito que aprender, né? Com as pessoas que têm uma resiliência, que têm uma força interior magnífica. Então, Alexandra, eu agradeço a você estar aqui conosco hoje, né? E falando para todas as pessoas, porque quando a gente fala de câncer de mama, às vezes nós pensamos que só as mulheres sofrem de câncer de mama, né? Isso é verdade ou é mentira? É fake ou é fato? É fake, né? Porque, que nem eu tinha comentado antes, um professor meu do cursinho,
durante ali, né, a preparação do cursinho, tudo, das aulas e tal, antes de passar no vestibular, nós ficamos sabendo que ele teve câncer de mama, e era aparentemente assim uma pessoa que não tinha risco, né, para isso, né, então Sim. ele teve esse diagnóstico. Então, quando a gente tem um diagnóstico, né, de um quadro assim grave, a gente, como você falou, a gente precisa de apoio, né? Sejam homens, sejam mulheres, nós precisamos das outras pessoas ao nosso redor, né? Porque a perna fraqueja, né? E se a perna fraqueja, nós temos que ter alguém que nos dê ali o amparo, o apoio, né? Então, seja você o apoio de quem está do seu lado, né? Sempre você vai encontrar alguém que precise do seu apoio, porque também quando você precisar, você também será essa pessoa forte para o outro, porque hoje eu me sinto mais forte, né, porque eu fui, né, estive com você naqueles momentos ali, né, então hoje, antigamente eu era mais patife, né, então, gente, psicologia é uma coisa, medicina é outra esfera. Aqui nós não temos sangue, não temos corte, não temos nada disso. A gente olha para o interior da pessoa sem precisar, né, literalmente abrir a pessoa, né? Ali não, ali ela precisa desses recursos. Bem que uma das especializações da doutora Alexandra é tecnologia, né? E olhar para dentro das pessoas sem precisar abrir, né? Você sabe o que é isso? Não é mágica, nem xamanismo, nem nada disso. É tecnologia, né, Alexandra? E aí, esse estado aqui que te abrigou, né, também te proporcionou essa especialização. E sim. Que momento da sua vida que você foi fazer essa especialização, isso Alexandre? Eu encontrei na internet lá, sobre tecnologia, gente. Ela está falando conosco. Ela está. Mas assim, foi justamente quando terminei, né, os tratamentos e tive uma certa janela entre começar a trabalhar e o término do tratamento, daí eu fui para Ribeirão fazer a pós-graduação, né, em ultrassom. Vocês ouviram bem isso? Ela com bebê pequeno, fez químio, fez rádio, fez cirurgia e foi fazer especialização em Ribeirão Preto. Bate bem? E a psicóloga tem que dar conta, gente. Bate bem? Não bate. Mas é isso que eu falo para vocês, resiliência. Porque você queria? Você foi fazer a especialização porque você queria? Eu queria ajudar, né? Queria diagnosticar, né? Ajudar. Acho que isso é bem importante, né? Então, é uma forma de fazer a diferença, né? Fazer a diferença na vida das pessoas. Alexandra, e para fazer o diagnóstico, a gente fala, a pessoa já tem algo ali, ela já sente, né, dentro dela algo diferente. Todo mundo sabe, né, a questão do toque e tudo mais, né? Mas existem algumas outras coisas que nós podemos fazer, né, para fazer esse diagnóstico precoce? Em relação ao câncer de mama, ao câncer, né? de mama. Então, em relação ao câncer de mama, então assim, tem umas triagens, né? Então, antes disso tem uma prevenção, uma certa estilo de vida, né, de prevenção, né, digamos assim, né? Então, tudo que envolve o que eu devo fazer, eu faço, e o que eu não devo fazer, o que não é conveniente fazer, eu não faço, né? De alimentação, de peso, de qualidade de vida, de autocuidado e tudo, né? Mas, especificamente, seria a triagem, né, que até o Ministério da Saúde preconiza, que é a mamografia, né? Sim. E atrelado à mamografia também tem o ultrassom, que pode estar ajudando em algumas situações, né? E o autoexame e o exame clínico da mama feito por um profissional também de saúde, né? Porque às vezes envolve um pouco de negação, né? Às vezes a pessoa vê ali alguma alteração e tal e fala, não é nada e tudo, né? Então aquilo vai passando batido, né? Mas seria essas vias aí, né, dos diagnósticos por imagem, né, e o diagnóstico clínico também, né? Sim. Então, o ultrassom, ele é também bem indicado, né? Ele é, sim, né? O de rastreio seria a mamografia, né? Sim. E o ultrassom ajuda muito nas mulheres mais jovens, né, às vezes, com a mama mais exuberante de glândula, né, tecido glandular, aí o ultrassom ajuda muito nisso daí. Ótimo. Nós estamos vendo,
né, o chamamento para as mulheres neste mês de outubro, né, para fazer, né, tentar fazer o seu autocuidado e ir buscar, né, informações e tudo mais. O que é novo é que diminuiu mais ainda a idade, né? Eu lembro quando eu, né, era um pouco mais jovem, que falava, nossa, tem que esperar 55 anos para fazer o exame, depois caiu para 50, 45, e a partir desse ano 40, né, para as mulheres. E em caso de mulheres que tenham algum histórico familiar, até 35 anos, né, porque daí é o médico que orienta, né? Tá tendo muito caso? Então, a gente que trabalha em várias frentes, acaba que a gente encontra, inclusive, colegas de trabalho, que infelizmente não teve mesmo desfecho que eu tive, né? Mas está tendo, sim, está tendo vários casos, né? Então, é interessante que o Ministério da Saúde, os protocolos, em protocolo, diretriz, assim, é para orientar, né? Mas óbvio, né, que se uma paciente está fora dessa idade, né, e se a gente tem uma suspeita, enfim, né, alguma coisa que leva a pensar que seria possível, né, óbvio a gente vai pedir todos os exames, mesmo não tendo ali aquela idade preconizada e tudo, né? Porque a idade é só um norte, né? Doutora Alexandra, nós estamos olhando aqui para você, estamos vendo uma mulher bonita, 53 primaveras, né? Mas passou por todos os tratamentos, né? E já alcançou a cura, né? Então a cura é possível, né? Como os tratamentos também são possíveis, né? E esse cabelo é seu? É, sim. Porque, às vezes, muitas vezes a gente pensa, né? Eu falo assim, vamos relaxar um pouquinho, né, gente? Porque como que vai ser? Eu vou fazer o tratamento? Vou perder o cabelo? Vai cair? Não vou ficar careca? Né? Detalhes, né? Mas detalhes que nós todos pensamos. É a questão do ressignificar tudo isso, né? Sim. Então, ficar careca foi uma delícia, né? Foi muito bom. Libertador, né? Foi. E, enfim, ali, assim, a questão das cirurgias e das cicatrizes, né? Todas essas situações aí, então, de certa forma, na minha cabeça, eu consegui ressignificar, né? Toda essa situação. Então, é como se as cicatrizes fossem patentes, né, daquelas lutas, né, que a gente tem. Então, assim, esse é um prêmio, né, porque foi a luta e já foi. Então, vai ficar aqui a minha patente, né? Então, na verdade, a gente meio que tem um certo orgulho, né, dessas patentes aí, dessas marcas, né, que foram as histórias, né, que a gente foi escrevendo, né, que foi escrevendo na pele, Exatamente. né? Então, foi, enfim. Mas dá para sentir, né? Não só esse ressignificar tão forte para você, que é fruto da sua resiliência, mas também como você lidou, né, com a sua autoestima, né? Como você passou pelas dificuldades e hoje está aqui diante de nós. Porque você poderia vir aqui, Alexandra, hoje está falando, né, conosco aqui, de uma forma genérica, né? Mas você se dispôs, né, a trazer essa linguagem para o pessoal, né, para falar para as pessoas ali, olha, é possível, vamos nos dedicar, vamos seguir à frente, né, porque dá uma desanimada, né, Assim. do diagnóstico, do tratamento, né, os efeitos colaterais, né. Mas assim, sabe, bem diferente assim do que a Adriana está querendo passar, que eu sou uma super mulher e que sou super resiliente e tudo mais. Eu tive muito apoio e creio assim em Deus, que Deus colocou várias pessoas assim ao meu redor. Uma delas foi a Adriana, né? Foi vários amigos, amigos do trabalho também. Foi na época o meu ex-marido, né, o Ézio. Sim. Então, ele teve uma parte muito importante, né, desse apoio com as crianças e até com a minha aceitação e tudo, né? Então, ele brincava muito e tudo. Então, assim, tudo isso foi somando, né? Então, eu não tive nessa luta sozinha. Então, isso
foi uma equipe, foi um grupo, foi um ajuntamento bem legal que andou comigo. Então, eu agradeço a Deus por essa equipe, né? Eu, enquanto psicóloga, eu entendo que nós deveríamos ter ainda um sistema mais interdisciplinar, né? Os profissionais mais próximos, conversando, discutindo, para o bem, né, daquela pessoa que está ali à sua frente, né? Mas eu já fico satisfeita quando a gente encontra, como você falou, né, da doutora Maria do Mato Grosso. Rosana Leite. Da doutora Rosana Leite, que são ótimos profissionais e que promovem, né, essa saúde, né, esse retorno, e com humanidade. Sim. Né? Porque não precisa ser só o psicólogo, você encontra, né, esse apoio em todos os profissionais da saúde, ou pelo menos nós devemos trabalhar para isso, né? Para ter essa saúde mais humanizada, né? Mais próxima da gente, né? Então, Alexandra, agora a gente já está indo aqui para o nosso finalzinho, né? E a gente já sabe que existe cura, né? E por que você tem essa certeza que você já alcançou essa cura? Olha, bom, tem a questão, digamos assim, a técnica, né, da situação. Então, os exames e tudo, os controles estão em ordem. E eu acredito que seria isso, né, essa cura que você está falando, assim, em relação aos diagnósticos, né? Então já foram bem assertivos e tudo, e a gente continua algum autocuidado e tudo, né? Então há uma certa... Tem que manter a vigilância. Isso, uma certa vigilância em relação a isso, né? Então, e aqui, só pontuando, o Dr. Salina, né, fez bem a diferença também, foi um profissional que realmente me ajudou bastante, né? Dr. Segala também, né, oncologista. Então, foi uma equipe bem grande, assim, eu agradeço a Deus, porque foram pessoas, parece que foram colocadas, assim, realmente naquele momento na minha vida para fazerem a diferença, assim, sabe? Eu lembro muito bem no dia da sua cirurgia, né? Que você me deu uma pasta enorme, assim, com todos os seus exames, né, um calhamaço, assim, com todas as informações ali, e falou assim, olha, eu estou entrando lá no centro cirúrgico, né? E pode tirar tudo, né? Você falou assim, pode fazer, porque o que eu quero é saúde, né? Você falou, pode, né? E quando o Dr. Salinas veio do corredor, assim, saiu do centro cirúrgico, ele veio para falar para a gente como que tinha sido, né, a sua cirurgia, ele estava com um sorriso, assim. Então, olha, gente, tô com o couro cabeludo aqui arrepiado, né? Muita emoção né, de estar naquele momento ali, né? Que ele falou assim, que estava ótimo, que não precisou fazer tudo aquilo que ele imaginava que precisaria fazer, que os exames estavam mostrando, né? Então a gente fala assim que realmente existe algo muito maior, né, nesse universo, né? E que todos nós devemos investir mesmo, né? Porque a história é de cada um, né? O desenrolar da história é de cada um, o final, o desfecho da história também é de cada um. O seu foi dessa forma. Inclusive, o Dr. Salinas recentemente te deu as boas novas, né? Foi. Que o caráter, né, ali da doença era bem, digamos assim, bem ruim, um prognóstico não muito legal, mas que tudo que poderia acontecer é já no começo. Então, como no começo não aconteceu nada, ou seja, o prognóstico futuro é perfeito, né? Então, tipo, ele me deu essa segurança, né? Então, foi bem confortante, né? Então, a gente diz o seguinte, né, Alexandre, que tanto do diagnóstico, durante todo o tratamento e no pós-tratamento, né, além de manter a vigilância, né, a sensibilidade e a busca por orientações mais assertivas é o que traz a paz. Foi. Inclusive, assim, só uma outra pontuação é que no diagnóstico do câncer de mama houve, no caso, duas opiniões, né? Uma opinião do Mato Grosso do Sul e uma outra, e a do Dr. Salina, que me cuidou, que era o meu médico daqui. A primeira opinião seria mastectomia total
e só depois fazer o diagnóstico, entendeu? Então, era assim, tira tudo e só depois a gente vai ver que tipo de câncer que é, que tipo de tratamento que vai ser e tal. Então, assim, aquilo me assustou um pouco, né? Foi uma coisa bem tempestiva, muito sem pensar e tudo, né? Então a equipe que tem experiência, né? Uma equipe segura, né? Que é aqui do Dr. Salini e tudo. Então, aí foi outra coisa, né? Então, foi uma coisa mais pensada, mais organizada, mais, enfim, foi bem mais assertiva, né? E você está aqui conosco. Olha que maravilha, pessoal, né? Então, esse depoimento rico, sensível, real, né? Que nos coloca numa possibilidade de sucesso, né? Onde a gente tiver, seja algo simples ou algo mais complexo, vamos buscar, né, os tratamentos. Sim. Alexandra, para a gente estar encerrando, então, o que você gostaria de deixar para aquela pessoa que está ali, ó, do ladinho, do outro ladinho ali, né, esperando uma palavra, né, seja ela uma pessoa que tenha receios, né, de um diagnóstico, né, ainda está em processo né, de diagnóstico, ou está em tratamento, ou já fez tudo, está em remissão, esperando, aguardando essa janela, né, imunológica, está tudo ok. O que você pode deixar de recado para o coração dessas pessoas? Uhum. Eu vou deixar dois textos bíblicos. Um é Gálatas 2:20, assim, em nada tenho a minha vida por importante demais, porque eu me considero já morta, mas agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? E essa vida que agora eu vivo na fé e na confiança do Filho de Deus que me amou amou todo mundo, beleza, mas me amou e morreu por mim. Então, tem uma outra visão em relação à vida e à morte, em relação à importância de coisas materiais ou não. Então, acho que esse é um texto, né? Esse enfrentamento, né? Essa visão de Deus e do que vai sendo depois. Então, resolver isso na sua cabeça, isso vai te dar muita resiliência e um enfrentamento correto de tudo, né? Então, enfrentar muita gente vai, muitas situações, mas da forma correta, da forma mais assertiva. E um outro texto fala de esperança, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, o que me dá esperança? A fé, o que me dava esperança? Os meus filhos, o que me dava esperança? Meus amigos, né? O que dava esperança. Então, eu trazia na minha mente o que me dava esperança, não o que me dava pavor, terror, medo, confusão, né? Então, são essas duas situações. Tá bom? Alexandra Lau, muito obrigada, né, por você estar aqui comigo, né, trazendo não somente informação para as pessoas que estão ali do outro lado, mas trazendo um pouquinho da sua sensibilidade, do seu coração, da sua vida, né? Então, se a vida, o tema pode ser difícil de ser abordado, de ser sentido, de ser vivido, mas se a vida é leve, ela é possível na sua simplicidade, né? Então, se esse caminho ressoa em você, vem. A porta está entreaberta.